E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Josué Reis, professor de língua portuguesa no Grupo Escolar Dr. Luiz Viana Filho, aqui em Sadrio Dias, e também no Colégio Wilson Cruz, em Mimoso. Quero já mandar um salve, um abraço aí para os alunos da Escola Ayrton Senna em Assentamento, a Escola Santa Isabel, onde já trabalhei, em Cursinhos, e aos alunos da Escola Presidente Médici, em Bela Vista. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira videoaula. A aula esta faz parte do projeto A Escola em Minha Casa, criado pela Secretaria Municipal de Educação para esse período aí de afastamento, de isolamento, de distanciamento social, devido a essa pandemia, a esse surto mundial de coronavírus. Espero que todos vocês acompanhem, mantenham a disciplina, sejam todos muito dedicados, empenhados em estudar realmente em casa, para que a gente, pelo menos, amenize o problema de não estar na sala de aula, nas aulas presenciais propriamente ditas. Espero utilizar uma linguagem simplificada, ser muito claro, muito direto, para poder facilitar a compreensão de vocês. Estarei aparecendo aqui em outras ocasiões para tratar de outros assuntos, mas hoje eu trouxe aqui um conteúdo que faz parte do planejamento previsto para a primeira unidade, para o primeiro trimestre, que é variação linguística, e dentro desse conteúdo a gente vai estar abordando alguns conceitos que são essenciais para facilitar a compreensão, tá certo? Vamos lá! O primeiro conceito que eu trouxe é o conceito de linguagem. O que é, afinal de contas, linguagem? Linguagem, língua, são basicamente a mesma coisa. O que é linguagem? Por que falar de linguagem quando se trata de variações linguísticas? Talvez o próprio título do conteúdo, o próprio conceito do conteúdo já sugira, já peça isso de nós. Vamos lá. Linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Estamos falando aqui da linguagem humana, da capacidade humana de se comunicar, de trocar informação, de enviar, de receber mensagem. O que está acontecendo aqui entre a gente. A linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, também é composta de gestos, expressões e imagens. O que está acontecendo aqui no momento é o uso de palavras faladas, essa minha comunicação verbal com vocês, o uso de palavras escritas, mas há outras maneiras de se comunicar, como o uso de expressões faciais, o uso de movimentos, o uso de cores, de outros símbolos que a gente vai estar vendo mais adiante. E falando em linguagem, nada mais coerente, nada mais necessário do que falar dos dois tipos de linguagem, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, onde a primeira delas, a linguagem verbal, utiliza os códigos. Os códigos de quê? Os códigos, que a gente, em outras palavras, diria a língua. Tá? Se eu estivesse aqui me comunicando com vocês, por exemplo, em inglês, em uma outra língua, em japonês, em francês, talvez, que não é a minha habilidade, quem dera, ia dificultar a comunicação, ia dificultar o entendimento de vocês aí do outro lado. É necessário que eu utilize códigos, que eu utilize a língua, certo? Que seja comum entre nós. E é assim que ocorre a comunicação. A palavra falada, a palavra escrita, como eu expliquei anteriormente, que é o que está acontecendo agora nessa nossa troca de conhecimentos, certo? E a linguagem não verbal, que utiliza variados códigos para transmitir uma mensagem. Exemplos, gestos, expressões fisionômicas, cores, desenhos, etc. e tal. O motorista, por exemplo, nós temos aqui uma imagem de um semáforo ou de uma sinaleira, como alguns preferem chamar. O motorista que vai em seu trajeto, em seu roteiro, e de repente vê a luz vermelha se acender, ele vai logo entender que houve uma informação ali. Qual é a informação? De que ele deve parar.
né? Caso contrário, ele será multado, ele estará infringindo, ele estará descumprindo uma lei, uma regra, tá? E a comunicação existiu através de quê? Através da linguagem não verbal, através de um símbolo que não foi a palavra escrita ou a palavra falada, certo? De repente o guarda apitou, num instante que ele ultrapassou o sinal, né? Houve a comunicação, sim, através de um som. Isso é a linguagem não verbal. E afinal de contas, a variação linguística. O que vem a ser variação linguística? Estamos falando de variação, estamos falando de variedade, de modificação das diferentes formas de comunicação, certo? E essas diferentes formas de comunicação, elas dependem, né, de diversos fatores que a gente vai estar vendo detalhadamente. Antes que a gente entre no conceito, eu gostaria de compartilhar com vocês uma curta animação que aí vai facilitar um pouco mais a compreensão, e nós já vamos, através dessa animação, detalhar um dos tipos de variação linguística, tá certo? Acompanhe aí. E aí? Então, acompanharam direitinho a animação? Vamos ao que realmente nos interessa, vamos ao foco do conteúdo. E o que é variação linguística? Talvez você já tenha formulado alguns conceitos, né? Você já tenha imaginado, deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser dessa forma, deve ser dessa outra, e a gente vai estar observando, confirmando se essas suas ideias procedem ou precisam de um certo arranjo, né? Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais, históricas, situacionais, e a gente vai detalhar cada uma delas. Aqui estão os tipos de variação linguística. A histórica, que também é chamada de temporal, né? Já que se refere a tempo, a período. A variação geográfica, que também talvez você encontre na internet, em algumas fontes, em alguns livros. Variação espacial ou variação topográfica, termo mais articulado, é um termo menos usual, né? Mas em linhas gerais a gente chama de variação geográfica. Variação social e variação situacional. Vamos começar pela variação histórica. As línguas não são estáticas. O que é isso? Não são paradas, não são fixas, né? Elas não são imutáveis.
E não sendo imutável, né? Elas não sendo imutáveis, elas se alteram com o passar do tempo e com o uso. Muda a forma de falar, mudam as palavras, a grafia e o sentido delas, até mesmo o sentido, até mesmo o significado delas. Essas alterações recebem o nome de variações históricas. Eu trouxe aqui um exemplo muito claro, mas antes eu gostaria de chamar a atenção para uma expressão que talvez os pais de vocês, os avós, os familiares de mais idade, os familiares mais velhos, alcançaram e que hoje não é tão comum. Quando se precisava fazer uma roupa, né, eles diziam que iam à casa da modista. Ah, eu preciso procurar uma modista, estou precisando de uma roupa nova, estou precisando de uma costura, e iam até a casa da modista. Era a pessoa, era a mulher, né? Uma profissão comumente praticada pelas mulheres, que costurava. Hoje, com o passar do tempo, esse termo foi se modificando, entrou em desuso, as pessoas, né, por diversas razões, até mesmo por influência dos meios de comunicação, deixaram de usar o termo modista. E hoje é costureira, alguém, até mesmo estilista, né? Se bem que estilista é aquele que desenha e tal. Então, um termo que não é muito utilizado. Talvez nós, dessa geração mais nova, muitos nem reconheçam, certo? Comprar um tecido, né? Diziam que iam comprar uma fazenda, uma peça de tecido. Muitas mulheres, ao pintar suas unhas, né, utilizavam um produto que elas chamavam de Fátima. Estranho, né? Mas era o nome dado ao esmalte num certo período aí da história. Então esses termos foram entrando em desuso, foram alterados. Algumas palavras, né? Por exemplo, ele, houve um tempo em que a palavra ele se escrevia com acento circunflexo, para diferenciar da palavra ele, presente lá no dicionário. Então, essas convenções, essas organizações, essas formas de falar, de escrever, de entender, se alteraram ao longo do tempo. Isso porque a língua, ela movimenta-se, né? Fala-se que a língua, ela é viva, e sendo viva, ela é imutável. Ela não é estática, ela muda, ela se altera, tá? Então, uma das formas, um dos fatores em que contribui para essa variedade linguística, essa variedade de comunicação, essa variação de comunicação, é o fator histórico, é o fator temporal, tá? Aqui nós temos o exemplo de um pronome de tratamento, certo? O você, que a gente utiliza hoje, que cada dia mais está se encurtando, está se abreviando, né? Hoje a gente fala assim, você vai, você quer, você viu. Houve um tempo em que se pronunciava vossa mercê, né? Era um termo, vamos dizer assim, um tanto formal, vossa mercê, tá? Que foi encurtando para vós mercê, né? E às vezes na informalidade, vós mercê. E no nosso tempo, na nossa geração, já se utiliza você, ou se, né, numa linguagem mais, vamos dizer assim, despreocupada dos padrões. E na pronúncia, talvez na escrita não, mas na pronúncia a gente usa muitas vezes se apenas, para se referir a você. E assim aconteceu com tantas outras expressões, né? Bora, por exemplo, que já houve um tempo, era esse bora, né, que muitas vezes fala vambora, seria vamos em boa hora. Veja o quanto isso se alterou, o quanto isso se modificou com o passar do tempo, tá bom? Então, aqui está o conceito e alguns exemplos de variação histórica, variação temporal. E desejo a todos bons estudos, a gente se vê logo mais.